Olá, povo de Deus, celebração do Imaculado Coração da Virgem Maria. O Papa Pio XII, em 31 de outubro de 1942, consagrou o gênero humano ao Puríssimo Coração de Maria e decretou em 1944 que todos os anos se celebrasse uma festa especial em honra do Imaculado Coração da Mãe de Deus. Ele tinha posto 22 de agosto, que é a oitava da Assunção. Mas o Concílio Vaticano II, na reforma litúrgica, colocou esta festividade o sábado após a celebração do Sagrado Coração de Jesus. Portanto, hoje. Leitura, Isaías 61, de 9 a 11. A primeira leitura é de um trecho do terceiro Isaías. Segundo a Bíblia da CNBB, o terceiro Isaías traz uma mensagem exigente e utópica. O entusiasmo que sucedeu à volta do exílio da Babilônia em 538 a.C. deu lugar, 20 anos depois, à constatação de abusos, de egoísmo, a críticas à idolatria e a outros desvios dos povos do Império Persa, tais como desprezo e exploração aos pobres. No terceiro Isaías a gente vê isso. Diz o profeta: mesmo no dia de jejum, só cuidais dos vossos interesses e continuais explorando os trabalhadores? Acaso o jejum que eu prefiro não será isto? Soltar as cadeias injustas, repartir tua comida com quem tem fome, hospedar na tua casa os pobres sem destino, vestir uma roupa naquele que encontras nu e jamais tentar te esconder do pobre teu irmão? Para nós hoje, a mensagem do terceiro Isaías é uma advertência a respeito da insuficiência do progresso material quando não vier acompanhado de justiça e fraternidade sob o olhar de Deus. O nosso texto de hoje é conhecido como o Magnífica de Sião, Jerusalém, e está carregado de utopia. Acreditando que o povo viverá na justiça e na solidariedade com os mais pobres, o profeta diz: a sua gente será conhecida das nações, a sua descendência no meio dos povos. Quem puder ver há de reconhecer que esta é uma gente bendita do Senhor. E os sinais de tristeza, de aflição, serão transformados em unguento e coroa, de felicidade e de glória. Lucas se serviu deste capítulo 61 do terceiro Isaías para aplicar a Jesus as palavras do profeta. Lucas usou bastante esse capítulo. Em Cristo é que se dá essa transformação e com ele vemos a inauguração da era messiânica. E Lucas também se inspira neste mesmo capítulo para fazer Maria cantar o seu Magnífica. O Senhor é a minha grande alegria, meu espírito está em festa pelo meu Deus, pois ele me vestiu de salvação, cobriu-me com o manto da justiça, qual noivo com a joia no turbante, qual noiva recoberta de adornos. Não foi assim que Maria se sentiu frente à sua prima, que a chamou de mãe do meu Senhor? Em Maria se realiza o que Deus quer que aconteça em todos os seus filhos e filhas. E Maria, a mãe do Senhor, se constituiu na colaboradora íntima da obra da redenção. Acostumados com a imagem de Maria com o coração transpassado, somos convidados a nos lembrar que no seu coração ela guardava tudo aquilo que seu filho fazia e que possivelmente não entendesse. O Evangelho, Lucas 2, 41, 51. Em Êxodo 23, 14, 17, nós vemos que estava prescrito que o povo de Israel deveria peregrinar a Jerusalém por ocasião das festas.
Páscoa era o contexto desta ida de José, Maria e Jesus para o templo em Jerusalém. Em Nazaré, o menino foi crescendo, ficando forte, cheio de sabedoria. A graça de Deus estava com ele. Por isso, aos 12 anos, ele já estava apto para dialogar com os mestres do seu templo. Depois da festa, na viagem de volta, depois de um dia inteiro de caminhada, José e Maria percebem a falta do filho e voltam. Somente depois de 3 dias o encontro no templo, sentado entre mestres, ouvindo-os, fazendo-lhes perguntas. Como qualquer mãe, Maria questiona o filho sobre seu comportamento de distanciamento de sua família e de sua gente na viagem de volta. Filho, por que agiste assim conosco? Olha, teu pai e eu estávamos angustiados à tua procura. A resposta de Jesus não é nada aceitável para um menino de 12 anos. Penso eu que se eu respondesse algo semelhante aos meus pais, levaria umas boas palmadas ou um bom castigo. Mas Jesus diz: não sabias que devo estar na casa do meu pai? Ou na outra tradução, naquilo que é de meu pai? Temos aqui uma cena que nos leva a começar a compreender o relacionamento de Jesus com a sua família. Ele amava seus pais, mas deixou claro: Maria e José não são donos de Jesus. Nascendo numa família humana, Jesus provém da profundidade do mistério de Deus e por isso transcende-a. Daí a dificuldade dos pais em compreender Jesus. Porém, ele volta a Nazaré com seus pais e era obediente a eles à medida que ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. E Maria guardava todas essas coisas no seu coração, na sua memória. E foi o que lhe deu forças para suportar com coragem e firmeza tudo o que mais tarde ocorreu com seu filho amado. Como comenta o teólogo Luiz Alonso Scheckel, Jesus é filho carnal de Maria, pela qual está ligado fisicamente à humanidade. Está ligado a ela por afeto e submissão filial. Mas esta relação fica relativizada e submetida a outra superior. Jesus é filho legal de José, pelo qual fica registrado oficialmente como descendente de Davi. Mas também sua relação com José fica relativizada e submetida à relação de Jesus com o Pai. O adolescente está cortando muitos vínculos com um só gesto, que por isso se torna espetacular e dramático como ação simbólica. Não pede permissão porque recebe ordens diretamente do Pai. Maria e José ficam implicados, têm que contribuir com a sua angústia e dor para essa trama. No final, esses atores não compreendem completamente. O relato de Lucas põe em primeiro plano a relação suprema e misteriosa de Jesus com o Pai. Como hoje celebramos o Imaculado Coração de Maria, eu gostaria de terminar nossa reflexão tratando de um tema difícil que muitas vezes divide muita gente: as chamadas aparições de Nossa Senhora. Eu vou me servir das reflexões do meu querido amigo e irmão Afonso Murat. Perguntado se as aparições existem mesmo ou são invenção das pessoas, ele responde: a pergunta deve ser respondida concretamente para cada caso. Há ocasiões em que há muitos indícios de uma forte presença de Deus, fazendo-nos acreditar que não é algo inventado ou sonhado pelas pessoas. Em outras ocasiões, os sinais são tão confusos que a gente deve desconfiar, como quando aparecem videntes fanáticos com mensagens esquisitas que não estão em sintonia com o Evangelho e a caminhada da igreja. De qualquer forma, as aparições não são uma comunicação de Deus totalmente pura. Na mensagem do vidente sempre vêm misturadas suas experiências psicológicas e culturais.
a visão que ele tem do mundo, a mentalidade da época e tantas outras coisas. Por isso, a mensagem das aparições não pode ser tomada ao pé da letra, como se fossem uma comunicação direitinha de Jesus ou de Nossa Senhora. A gente deve separar o que nos parece mais próximo de Deus daquilo que é limitação humana. Tomar o que é bom, deixar de fora o que não nos ajuda a viver na liberdade dos filhos de Deus. Murad oferece 4 critérios que podem nos ajudar a checar a veracidade ou não de uma aparição. Primeiro, equilíbrio mental do vidente. Segundo, honestidade do vidente e do seu grupo. Terceiro, a qualidade da mensagem. Quarto, os frutos das aparições. Em todo caso, digo eu, na dúvida, fique com o Evangelho. Sobretudo nas visões sobre Maria, prefira a Maria revelada nas Sagradas Escrituras. Aqui você tem uma palavra que já foi confirmada pela Igreja e pela fé do povo. Cantemos então. Com Maria em Deus exultemos. Este canto de amor e louvação, escolhida dentre os pequenos, mãe profeta da libertação. Um beijo no seu coração.